E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer um vídeo resposta e tipo, vocês que estão acostumados aos vídeos respostas do canal sabem que não é um vídeo de ataque, não é um vídeo, é só uma conversa de algumas coisas que eu acho que eu posso pontuar em algum vídeo, alguma coisa do tipo, né? E é o caso aqui, que vai ser um vídeo resposta ao Wrestling Land, que eu acho que mudou o nome do canal, mas eu não lembro como que era antes. Eu acho, às vezes eu tô confundindo. Mas agora é Western Land e é isso que importa, né? Ele fez um vídeo sobre o NXT, vídeo curtinho, 2 minutos, né? Falou sobre algumas coisas e como o NXT está decadente. E aí eu vou ser um cara que não estou para vir responder, para discordar e falar o quanto o NXT está bom. Porque eu concordo que o NXT está numa decadência há muito tempo. Eu não sei se eu acho essa versão pior do que a 2.0, mas assim, ambas versões para mim são parte da decadência do NXT, porque o Black and Gold era um nível muito superior, né? Mas eu não acho que são críticas tão ponderadas assim as dele, até porque, desculpa, eu acho que ele não assiste tanto. Como a maioria das pessoas que criticam o NXT não assiste. Fala assim, ah, não sei se tá legal, mas você nem assiste. Se você assiste, desculpa, e eu vou explicar porque que eu acho que ele não assiste, né? Vamos lá. Ele falou sobre o John Henry como campeão, falou que foi a decisão certa, porque realmente não tem muitos nomes no NXT, nomes de peso assim, e eu concordo sim com essa crítica, porque realmente o NXT foi uma brand que a gente teve nomes da história do Pro Wrestling incríveis sendo campeões e etc, sabe? Mas até esse ponto da crítica eu concordo. Mas quando ele já vira e fala que dos nomes atuais, como por exemplo o Obafemi, Devon Evans, que subiram e que tem uma personalidade que é meio genérica e que talvez não vão virar nada, como muitos últimos nomes não vêm virando nada. E eu acho que é uma crítica bem assim. Porque assim, os nomes do NXT comumente não viraram nada. Lógico que aí você vai pegar um Drew McIntyre. Gente, desculpa, o Drew McIntyre não era nome do NXT. Quando ele veio, e aí, tudo bem, você vai falar assim, ah, mas o Adam Cole também. Mas o Adam Cole se popularizou na NXT, gente. Ele teve uma carreira na Ring of Honor, foi pra WWE NXT, mas pra mim, minha opinião, o auge da carreira do Adam Cole, usando ele de exemplo, foi no NXT. Aonde as pessoas conheceram o Andrade foi no NXT. Então, não dá pra colocar no mesmo patamar do Drew McIntyre, que já tinha passado na empresa, que já tinha sido apostado na empresa, que foi pra fora, várias indies, voltou. Não, ele não é um superstar do NXT, gente. Tudo bem, teve uma passagem no NXT, mas não dá pra colocar ele nesse tom de, ai, olha o que o NXT produziu, porque não foi o NXT que produziu o Drew McIntyre, entendeu? Tem um contexto muito maior pra isso, até porque ele estava no main roster antes. Ele, antes dele sair da WWE, ele estava no main roster, saiu, até porque nem tinha NXT na época, se eu não me engano. Ele saiu antes da criação do NXT. Então eu sempre vejo muita gente usando o Drew McIntyre de exemplo, tipo, um campeão mundial que saiu da NXT. Sendo que eu não acho que é bem assim. Quem que a gente teve que saiu da NXT? Andrade, Aleister Black, Adam Cole, Roderick Strong. Partes desse nem foram pro main roster e as que foram não deram certo. Andrade não deu certo. Aleister Black nunca deu certo. Até agora não deu, inclusive. Pode dar, mas não deu. Aí a gente vai ter que... O quê? Quem mais, né? Que eu posso pensar que passou no main roster e teve uma passagem. Ricochet não deu certo. Ricochet era um dos grandes nomes do NXT, não deu certo. Keith Lee não deu certo, inclusive não sei nem por onde anda, entendeu? Eu tô tentando pensar em campeões. Inclusive, os que mais deram certo foram os últimos campeões, que é o Brum Breaker. Brum Breaker já eu acho, posso estar falando besteira, mas eu acho que já é garantido que ele vai dar muito mais certo no WWE que o Ricochet deu a vida toda. Então, assim, essa crítica eu não acho válida, porque a maioria dos campeões da NXT não viraram nada. A maioria, se você for reparar, se você for olhar, a maioria não virou nada. A maioria não virou nada. Os que viraram são a exceção. Então, se isso acontecer novamente, só vai estar seguindo um padrão que sempre existiu. Concordo que antigamente eles eram muito melhores. Eu acho a safra antiga do NXT muito melhor, muito superior. Mas não deu nada, não virou nada, sabe? DIY ganhou o título de tags e só. Mas também um título que não foi super valorizado. Até teve uma valorização, mas assim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar.
Se você falar da divisão feminina, aí já é outros 500, porque a gente teve realmente muitas campeãs do NXT que foram campeãs mundial. Mas por quê? Porque a revolução feminina se iniciou com o NXT. Então todos os nomes bons da divisão feminina passaram pelo NXT. Porque a Charlotte, todos dando um exemplo, está para os homens como o Roman Reigns está. Tudo bem, o Roman Reigns passou no NXT, mas ele era irrelevante lá. Ele foi se tornar relevante no main roster. Só que não tinha pessoas para suprir o main roster. Então, todo mundo que chegava no NXT que era bom, de mulheres, foram tacando lá, até se estabilizar a divisão. Então é por isso que a gente pode falar de Charlotte, Sasha Banks, Bayley, Asuka, como enormes campeãs do NXT, porque não estava estabilizada a divisão feminina da WWE ainda. Não estava. Então por isso se trouxe essa necessidade. E mesmo assim, eu posso citar vários nomes. Kairi Sane não virou grande coisa. Até hoje não virou. Eu sou muito fã dela, mas ela não virou grande coisa. Ember Moon não virou nada na WWE. Entendeu? Que foi uma grande campeã. Shayna Baszler. Ela ganhou o título de tags. Nossa. Sabe? São todas essas que não viraram grandes coisas, cara. E são antigas. E aí é a parte que me fez um pouco questionar se você realmente assiste NXT. Tudo bem, você pode ter opinião diferente da minha. Não tô falando que você não assiste por isso. É que é uma opinião quase consenso geral. Que a divisão feminina do NXT é muito melhor que a masculina. Mas segundo o seu vídeo, você disse que a divisão feminina nem se fala, é pior ainda. Como assim é pior ainda? A divisão masculina tem o John Hendry e mais uns gatos pingados que ninguém conhece, e os que a gente conhece não gosta, que nem o Rick Saints. Sabe, quem salva lá é o Ethan Page, né? E só, sabe? Lógico, eu vou chegar nesse ponto. Agora, na divisão feminina, a gente tem Sol Ruka, Jessie Jane, que está voando, que agora eu quero falar uma coisa, né, que eu já vi algumas reclamações de Jessie Jane, tipo assim, gente, vocês colocaram a Jessie Jane pra ser campeã e ter reinado longo no NXT, sim, porque ela tá merecendo, ela tá fazendo um ótimo trabalho. A gente tem que parar de ter a visão de, pô, 3 anos atrás, você não assistiu o NXT há 3 anos, a visão que você tem da Jessie Jane é uma visão de 3 anos atrás. O seu superstar favorito não era a mesma coisa há 3 anos atrás. Quem dirá um que você não gosta, que você não acompanha. Então, assim, é uma visão que a galera tem. Eu entendo também. O NXT realmente piorou e faz sentido as pessoas deixarem de acompanhar. O que eu não vejo sentido é em ficar criticando algo que você não acompanha. E aí eu não tô nem falando pro Wrestling Land em específico. Eu estou falando pra muita gente que realmente faz isso, criticar algo sem acompanhar. Mas assim, a divisão feminina tá muito melhor que a masculina. Ela tem a Sol Ruka, a Zarya tem potencial e luta bem, né? A Blake Monroe, a gente tem a Blake Monroe na NXT, cara. Sabe? Blake Monroe, Mariah May, né? Tudo bem, está sendo mal utilizada, concordo. E aí já é um espaço de crítica legal, que eu concordo muito, sabe? Mas tem a Kendall Gray, que pra mim é futura campeã mundial, sabe? Muito boa mesmo. Tatum Paxley, muito boa. Easy Dame, precisa evoluir, tal, campeã, mas precisa evoluir, aí é uma parte que eu vou chegar. Sobre a divisão de tags, aí eu concordo perfeitamente, a divisão de tags é a coisa mais fraca da NXT hoje, na minha opinião. É muito fraca, velho. Tem nomes com potencial, mas não tem nenhum nome pronto. Só que a gente tem que olhar também pro lado que o NXT não é feito para ter grandes nomes prontos. É para preparar nomes. E se ele funcionar para isso, beleza. Mas mesmo assim eu não gosto da divisão de tags, né? E, pô, muita gente olha, mas olha o campeão, Miles Borne. Ai, é o campeão Easy Dame. Também é uma coisa que eu quero falar, porque são os campeões da América do Norte, e eu sei que ele não falou isso no vídeo, eu só tô aproveitando o tema. Mas uma coisa que a gente também tem que parar é de preciosonismo? Ai, me confundi. Mas de tratar um título com uma enorme preciosidade. Porque assim, desculpa, gente, parando pra pensar aqui um pouco. Não é absurdo você dar um título secundário do NXT. Então, assim, é o título da categoria de base e secundário. Você dar esse título pra um cara que não é absurdo, não é absurdo. Gente, é o título da América do Norte do NXT. Sério que, nossa, não pode dar ele pra um cara mais ou menos? Ah, não, mas eu sou da época que tinha Ricochet, eu sou da época que tinha Adam Cole. Da hora, eu também sou. E realmente, era muito melhor. Mas não é um absurdo ainda assim. Até porque naquela época mesmo tinha caras que não eram tudo isso e estavam lá e ganhava espaço, oportunidade, porque é uma brand feita para isso também, né? Dito isso, o NXT está ótimo, está voando? Não. Está em decadência? Concordo muito que está. Eu não sei se eu acho pior que o Black and Gold, porque eu achava o Black and Gold muito ruim, né? Deixa eu dar uma pausa aqui.
Fui olhar o arroz que tá no fogo. Eu falei até Black and Gold, falei errado. O NXT coloridinho lá, né, 2.0. Eu achava aquele NXT muito ruim, muito ruim. Uma coisa que eu nunca esqueço é um main event de NXT sendo um casamento. E aí você fala assim, pô, mas qual que é o problema? Wrestling é piada. Mas não é main event pra ser piada. E aí você fala assim, ah não, mas alguém chegou, atrapalhou o casamento, saiu na porra. Não, eles só casaram mesmo. Só casaram. Quem lembra disso lembra, né? Dexter Lumis e Indy Hartwell é uma época triste. Né? E aí, dito isso, tem muitos nomes bons sim no NXT. Principalmente na divisão. Não, muitos não. Mas na divisão feminina eu acho que tem muitos nomes bons. Né? Na divisão masculina tá deixando muito a desejar. Os shows, apesar disso, são muito bem bucados, tá? Assim, eu tinha um problema muito grande com a Eva, que era a gerente geral, que pra mim ela era muito ruim. Em tudo, né? Eu acho ela Eva bem ruim. E prejudicava o segmento do show. Agora que ela saiu, eu realmente tenho quase nada pra reclamar do NXT. Porque por mais que todo o contexto de etc que vocês falarem, de estar pior, de ter piorado, concordo. Mas não é um show ruim. Não é um show ruim. E muitas vezes é o melhor show da semana. É muito melhor do que Raw, muito melhor que SmackDown. Agora, em Road to WrestleMania, é óbvio que, né, não necessariamente vai ser melhor. E em outros momentos também. Não sempre é melhor. Mas tem muitas vezes que realmente é melhor. Por quê? Porque por mais que você não tenha os melhores nomes do mundo, por mais que você não tenha, né, uma prateleira de gente famosa, sabe, incrível, desejada de ser assistida, se você souber escrever aquilo direitinho, não dá problema. E o NXT vem sabendo escrever direitinho. A Jacy Jane estar como campeã até hoje é uma prova disso. Porque pra quem assiste, eu vejo muita galera que inclusive não gosta da Jacy, mas reconhece isso. A Jacy tem que seguir campeã. Porque é o booking certo. Só que aí, um cara, e é igual eu estou falando, não estou nem falando de você, Wrestling Legend, estou falando do geral, das críticas ao NXT. Porque eu aproveitei esse vídeo pra falar das críticas ao NXT. Mas aí vem um cara que não assiste e vai falar assim, pô, Jacy Jane campeã, mano, e ainda reinado longo, segundo reinado. Esse cara não assiste. Quem assiste sabe que é a melhor opção, que é a melhor decisão. E aí, beleza, sou suspeito porque eu sou fã da Jacy Jane. Mas eu vou falar do Joe Hendry, por exemplo. Era a melhor opção, não tinha muito o que fazer. E foi bem feito. A luta, inclusive, foi muito boa. De escadas que consagrou o Joe Hendry como campeão. Significa que o NXT nunca erra? Não, tem erros e eu já fiz vídeo criticando esses erros. Mas eu também, e eu acho que está em decadência sim. Só acho que não é tão ruim quanto a galera fala que é. E muita gente fala que é ruim sem assistir. E isso eu não entendo. Né? Mas é isso. Deixa aí a opinião de vocês. Vocês gostam do NXT? Vocês droparam o NXT? Inclusive eu dropei. Inclusive nesse segmento de casamento. Foi aí que eu dropei. Eu falei assim, não dá, mano. Não dá. E foi bem no começo, né? Do 2.0. Mas tudo que eu via não me agradava desse 2.0. Realmente era uma coisa bem ruim. E aí eu voltei um pouquinho nesses últimos anos. Mas é isso. Deixa aí a opinião de vocês.